Olá, mais uma semana. Estou aqui hoje, um feriadão, trocando um dedinho de prosa com você. Qual vai ser o nosso tema essa semana? Quem caminha olhando para trás, tropeça. Imagina você andando pelas ruas, né? Ou mesmo dentro da sua casa e andando e olhando para trás. O que vai acontecer? Você não vê o que está à sua frente e vai tropeçar. Claro que eu vou abordar esse assunto numa questão do nosso mundo interior, das nossas emoções, né? Eu e minha cola aqui na mão. Dia desses, transitou pelo WhatsApp um texto que é atribuído ao Chaplin. Não sei até que ponto é verdadeiramente dele esse texto, mas é muito rico, talvez você até tenha visto. Então diz que o Chaplin contou uma piada para um grupo de pessoas e todo mundo riu. Ao final ele contou novamente e aí algumas pessoas riram. Ele contou de novo, menos pessoas riram. Contou de novo e cada vez que ele contava, o número de pessoas que riam da mesma piada diminuía. Até que chegou um momento em que ele contou de novo e a plateia ficou silenciosa. E aí ele disse: quando você ouve uma mesma piada, você ri dela a primeira vez, a segunda e depois não ri mais. E quando é algo que acontece na sua vida, por exemplo, algo que está te preocupando, ocupando a sua mente, ou então algo que aconteceu e que é muito triste, você vive aquele momento, aquela tristeza, procura caminhos para resolver a solução que está ocupando a sua mente além da medida, ou você fica ocupando aquilo indefinidamente. É uma comparação bastante interessante que é feita nesse texto. É claro, uma piada você ouve, acha graça e se ouvir de novo já não vai ter mais a mesma graça. Agora ele questiona por que essas situações dolorosas nós ficamos ali com elas, né? Seja preocupação ou seja algo triste que aconteceu, que você fica de novo e pensa naquilo e pensa de novo. Conheço pessoas, você que está me assistindo, ou já se viu nessa situação, ou conhece alguém que passou ou passa por isso, né? Teve, por exemplo, a perda de um ente querido e aquilo se arrasta por anos, a pessoa lamentando. Claro, a ida de alguém das nossas relações, alguém muito querido do nosso coração, isso é um momento doloroso, sem nenhuma sombra de dúvida. Já tive perdas assim. E é aquela história, a vida continua. Então, o tema fala, quem anda para trás tropeça. Por que tropeça? Porque não está olhando o que tem por aqui. Não perco de vista que uma coisa é uma piada, outra é uma situação dolorosa que você atravessa. Ok, tem lá uma dor, ela precisa ser elaborada. E será que existe uma regra para se envolver com uma preocupação? O tempo é esse? Para se elaborar um luto, o tempo é esse? Acredito que a coisa seja um pouco diferente. Que ela precisa ser elaborada sem nenhuma sombra de dúvida. Que a demanda é muito maior do que uma piada, não preciso nem comentar. Só quero fazer um paralelo quando é uma preocupação, né? Uma coisa lá, vou até compartilhar com vocês algo que me aconteceu esses dias. Uma das proprietárias do consultório onde eu tenho uma sala deixou um recado no WhatsApp que precisava conversar comigo. Sabe quando ela faz isso? Nunca. Vez ou outra nos encontramos no consultório, o que é raro por força dos atendimentos, do trabalho, né? Entrar em contato comigo, então, não tem nem razão de ser. Nos conhecemos, né? Temos lá o nosso contato profissional e só. Quando eu recebi a mensagem dela, opa, alguma coisa tem. Podia ser o quê? Podia ser só tudo, né? Não queremos mais você aqui, precisamos ajustar o valor do aluguel e por aí afora. E foi muito engraçado que naquele momento eu pensei, poxa, na semana anterior eu falei, inclusive do texto lá de desidentificação do Tenho Mais Um Sonho. Agora estou eu aqui precisando exercitar justamente aquilo, né?
Então, quanto tempo você é o correto de você elaborar uma situação como esse exemplo que eu dei? Eu acredito que não tem um tempo determinado, olha, tal tempo é correto. Existe o tempo e a possibilidade de cada um. E aí, dentro disto, daquilo que é possível para cada pessoa, existe o quanto pequenas ocorrências me tiram do meu rumo. O quanto ocorrências maiores, mais sérias e delicadas, eu atravesso anos a fio olhando para ela. O tema que eu escolhi, de quem anda para trás, quem caminha olhando para trás tropeça, tem a ver com este caminhar interno, né? Quando eu estou vivendo a minha vida, hoje, dia 12 de outubro de 2016, mas estou olhando na perda que eu tive há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, estou olhando para isso, uma coisa é sentir saudades, né? E lembrar de quem se foi, poxa, aquelas coisas foram boas de se viver, aquilo eu deixei de fazer. Lembrar, todos nós lembramos, mas a sua vida hoje, aqui, agora, fica comprometida, porque você fica o tempo todo olhando lá, chora pelo que aconteceu, como não rir de uma piada que você escuta a mesma piada que você escuta mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Este olhar para trás e olhar para trás compromete o quê? A sua vida. Se por um lado não existe regra, por outro existe sim. Qual? É você ver o que está acontecendo ao seu redor. Eu conheço pessoas que morreram junto, literalmente. Uma senhora, ela já não está mais deste lado da vida, né? Ela perdeu um filho, é uma dor imensa. Ela e o marido perderam o filho. Ela escolheu morrer em vida, né? Contraiu lá, desenvolveu uma doença seríssima e ficou por aqui, mas era como se não estivesse. Então, não existe uma medida, mas existe você olhar para a sua vida. Tem um outro paralelo que eu coloquei aqui, que é o seguinte: quando acontece algo bom, muito legal na sua vida, né? O que você faz? Quanto tempo, quantos dias, quantos meses, quantos anos você passa curtindo aquilo? Né? Vamos lembrar de algo legal que aconteceu com você. Me ocorre uma lembrança agora, né? Acho que por muito tempo eu ainda vou falar lá dos meus anos de RBN. O dia que o Jeter me ligou, para quem não sabe, eu estive durante 20 anos na Rede Boa Nova de rádio. E Jeter Giacomini Filho é o diretor comercial da rádio. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu fiquei 2 anos esperando. Eu entrei em contato com o Jeter um dia e ele disse: olha, Marli, nós estamos com uma mudança na programação e eu te ligo. E isso passaram 2 anos, né? E de vez em quando eu ligava, ele, calma, espera mais um pouco. O dia que ele me ligou dizendo, vamos começar as gravações, eu fiquei, né, numa alegria imensa. Até quando eu fiquei naquela alegria imensa? Eu fico me colocando aqui nos exemplos para ajudar você a buscar os seus. Então, quando algo bom nos acontece, a gente curte aquilo, vibra, né, com aquela conquista, com aquele acontecimento, e aquilo é por um tempo. Até porque não poderia ser diferente. Senão você fica inebriado com uma conquista e a vida continua, como está muito em voga de se dizer hoje, a vida segue, e segue mesmo. Segue seus rumos, segue para onde tem que ir. E se nós enroscamos numa determinada ocorrência, porque eu amava tanto ele, porque aí a pessoa não morreu, mas o relacionamento acabou e você fica lá, porque eu amava tanto, porque eu perdi tantos anos da minha vida do lado dele, agora levei o pé, a pessoa nem quer olhar mais pra minha cara. Você não perdeu anos da sua vida, você teve aquele momento bom, aquilo tudo passou e hoje você tem vida para viver. Eu fico falando essas coisas todas aqui, mas por favor, tenha sempre isso muito claro. Eu jamais tenho a pretensão de que você me escute e mude.
Não é assim. Nós escutamos, elaboramos, nos assanhamos para a mudança, ficamos todos animados. Oba, vou implementar essa mudança na minha vida. E alguns de nós dá conta de fazer, outros de nós não dá. Isso não significa burrice, empacação, resistência. Isso significa o quê? Individualidade. Cada um de nós tem a sua história para ser como é. E os motivos são internos. Então, eu já acho que repeti isso no vídeo hoje umas 3 vezes e vou repetir pela 4ª. Ok, não tem um tempo determinado para eu elaborar as minhas perdas, as minhas dores. Por outro lado, se este meu enroscar em situações está comprometendo o meu agora, e aí onde é que complica? Complica onde eu não percebo que está complicando o meu agora. E aí, para a gente começar a encerrar, eu vou dar um exemplo de quando você está dirigindo, né? Mesmo para quem não dirige, dá para ter uma ideia. Você dirige seu carro o tempo todo olhando para o retrovisor? Não. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Você vai perder o que está na frente e vai levar uma bela trombada. Por outro lado, o retrovisor é necessário, sem dúvida. Da mesma maneira, as ocorrências da nossa vida que estão lá para trás, elas não são para ser jogadas no lixo e esquecidas de forma definitiva e absoluta. Nem dá, né? Elas estão lá e nós podemos usá-las como referencial. Por exemplo, tive uma perda e essa perda que eu tive, a pessoa foi para o outro lado da vida e enquanto eu me relacionava com ela, eu estourava, explodia, brigava. Isso pode servir de referencial para mim. Poxa, eu fui tão dura, né? Agora deixa eu ver se essa referência que eu tenho, que a pessoa foi, quanto me doeu quando a pessoa foi, e eu lembrar de quanto tinha sido dura, se isso pode me ajudar nos meus relacionamentos hoje. Eu tô aqui me confessando, porque eu tive esse tipo de perda, me vi sendo muito dura com a tal da pessoa e depois isso me ajudou muito nos meus relacionamentos. Espera, deixa eu avaliar, né? Porque um dia essa pessoa não vai estar mais. Seja essa pessoa quem for, um familiar, uma pessoa próxima de você, mas não familiar, um colega de trabalho. Então as coisas que passaram, elas podem servir de referencial. Então não é que é para jogar fora, igual o espelho retrovisor. Agora, além de usar o espelho retrovisor de vez em quando, o que você precisa para garantir a sua viagem? Estar absolutamente atento ao que está acontecendo no agora. E essa é a melhor maneira que a gente tem de garantir o nosso futuro. O que passou pode ser uma experiência. Ficar aqui chorando as coisas que aconteceram compromete a minha vida, né? Então é uma questão de você sempre ponderar, sempre avaliar, fazer algo que eu considero preciosíssimo. Se questionar, não brigando com você. Eu não posso fazer isso, por que eu faço? Não, o caminho é outro. O que me leva a agir assim? Que forças são essas inconscientes e internas que dão o tom da minha vida e me fazem repetir o que eu não quero? Isto sim pode ser absolutamente saudável para você. Algumas pessoas têm me pedido para que eu faça vídeos mais longos. Por agora eu vou fazer vídeos assim, não tão longos, porque entendo que quando se fala de internet e a pessoa olha lá o tempo do vídeo, ela decide se assiste ou não, mais pelo tempo do vídeo por outra coisa, né? Eu tinha muito conhecimento lá na Rádio Boa Nova, muita gente que me acompanhava lá está me acompanhando na internet, mas também tem tantas outras pessoas que nunca me ouviram e estão me conhecendo agora. Então eu entendo que vídeos mais curtos neste momento será o mais adequado. As dicas culturais para você ter contato comigo e tudo mais, entra lá no meu site. Por que eu não faço tudo aqui? Porque senão vai ficar mais longo ainda. Qual que é o endereço? É www.marlirodriguespsicologa.com.br. Além de ter acesso às dicas culturais, de poder mandar o seu recado comigo, ou mesmo querer agendar um horário comigo no consultório, você também pode deixar a sua opinião sobre todas as dicas que estão lá. E saiba, a sua opinião, o seu comentário é sempre muito importante para mim. Algumas pessoas têm feito comentários via meu WhatsApp. Claro que eu gosto, agradeço muito. Por outro lado, se você fizer o comentário nas redes sociais, seja no Face, seja no YouTube ou mesmo no meu site, isso só enriquece. Como eu já
tenho falado e vou reforçar todas as semanas, eu tenho planos, né, para essa minha fanpage, para esse canal no YouTube e mesmo para o site. E esses planos só podem se concretizar a partir do seu apoio. Se você assiste e gosta, por favor, compartilha, recomenda. Um ótimo feriadão, uma ótima semana. Sexta-feira vai ter edição extra do Dedinho de Prosa e na próxima semana eu estou de volta. Até lá!